Já estamos de volta com o programa Tribuna Livre desta segunda-feira e eu quero aqui no início do programa registrar a ausência do nosso titular, Osmir Lima, que tradicionalmente acompanha aqui e participa do programa, está se recuperando de uma cirurgia e em breve estará de volta reintegrando aqui o time de debatedores e comentaristas do programa Tribuna Livre. E eu quero já cumprimentar o nosso convidado de hoje, o doutor Roberto Duarte, que é advogado, deputado estadual e deputado federal eleito. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rogério, Venceslau. Boa noite, meu amigo Narciso. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que estão nos assistindo e ao nosso querido Daniel, que também está aqui participando neste momento. É um prazer, é uma honra estar aqui e poder debater. Hoje, infelizmente, o meu amigo Osmir não está aqui nos acompanhando, se recuperando de uma cirurgia, que é um debatedor que eu tenho sempre aquele debate mais caloroso, se assim eu posso dizer. Desejo melhoras ao nosso amigo Osmir Lima. Estimado deputado, eu quero lhe informar que o doutor Narciso Mendes vai substituir à altura o Osmir Lima, não se preocupe. Tá ótimo, tá ótimo. Então, Narciso. Deputado Roberto Duarte, você vem de 3 vitórias consecutivas, coisa rara na atividade política. O que você espera agora participar de um colegiado composto por 513 deputados federais, onde a sua palavra não tem o mesmo peso que tinha quando você era um entre os 24 deputados estaduais e nem quando era um dos 17 vereadores da nossa capital. Qual vai ser o seu comportamento? Olha, Narciso, assim, nós quando vereador do município de Rio Branco, sempre nos posicionamos em todas as pautas do nosso município. Posteriormente, como deputado estadual, sempre nos posicionamos a favor dos interesses da população acreana. E agora não será diferente lá no Congresso Nacional. Nós iremos nos posicionar em prol do Brasil, mas principalmente em prol de todo o acreano e acreana que nos deu a honra de representá-lo lá no Congresso Nacional. E tenho certeza que a nossa participação lá será como foi aqui, na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco, que foi a maior escola que eu tive dentro do Parlamento, e também na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que é outra escola que nos dá aqui uma certa experiência para chegar agora no Congresso Nacional e podemos debater lá com 513 deputados e 81 senadores. É de suma importância que nós tenhamos no Estado do Acre representantes com qualidade para fazer todos os debates de interesse da população brasileira e também do nosso Estado do Acre. Doutor Alex Barros, o senhor como analista econômico e político, o Roberto assume o mandato no momento de, eu diria até, caos no país, né? Porque o que nós estamos acompanhando nos últimos tempos é uma polarização intensa e consequências imprevisíveis. Que análise o senhor faz colocando um mandato de deputado federal nesse contexto? Então, duas perguntas, deputado, eu queria fazer. A primeira delas, há um burburinho em haver uma retomada, ou o que era antigamente, a reforma da Previdência. Nós estamos no estado em que hoje, porque o estado do Acre paga os seus aposentados, falta todo mês 63 milhões de reais. E isso, conseguimos pagar a reforma, ajudou muito. Ela foi uma reforma antipática, o senhor conheceu isso, passou lá, o Assis esteve lá, né, apresentando, mas o seu posicionamento quanto a isso, em primeiro lugar, e o segundo, eu queria saber, essa dobradinha que o senhor vai fazer com o nosso presidente da Apex. No estado do Acre, de 2021 para 2022, teve um crescimento de 15% de exportações, sobretudo nos produtos nascidos do animal, do boi, nas vísceras, né, para a área médica. Mas, deputado, se hoje o carreteiro chegar em Assis Brasil, ele não tem um banheiro para fazer um xixi.
Hoje, quando trazemos produto do Peru para cá, temos que mandar para Goiânia, porque na UFAC nós não temos laboratório ainda para fazer essa análise. Então, o estado do Acre tem como crescer, temos o estado vizinho que demanda produto nosso, e eu queria saber qual vai ser o seu papel no sentido de ajudar realmente o desenvolvimento do Acre. O Acre tem potencial para crescimento. Perfeito. Agora, depende da Ministério depende da Ministério da Receita Federal, sim, porque o fiscal, deputado, hoje está vindo de Assis Brasil e só volta terça ou quarta-feira. Então a carreta passa 5 dias esperando lá. Nós só temos 2 fiscais na CISO, de saúde sanitária, um deles terceirizado. Então é um caos nós vivemos. A gente fala de desenvolvimento, e eu disse, como é que o senhor pode, o que o senhor vai fazer, qual a sua atuação, em parceria aí com a Apex, com o presidente Jorge Viana, né, essa parceria tem que haver para o crescimento estadual. Bom, Alex, em primeiro lugar, lhe agradecer pela participação, pelas perguntas, são de suma importância para que a gente possa esclarecer um pouco do que a gente pensa também ao Congresso Nacional. Com relação à reforma da Previdência, nós passamos um debate muito intenso aqui no estado do Acre. E, naquele momento, eu fui um dos deputados que dialoguei com todos os sindicatos e eles sabiam o meu posicionamento e o meu voto. Alguns deputados se escondiam para votar e outros votaram escondido e correram. Então eu sentei e dialoguei com os sindicatos e disse que a reforma traria alguns prejuízos aos servidores públicos, mas que ela era necessária em detrimento de os servidores públicos deixarem de receber seus salários em dias e às vezes até deixar de receber o seu salário. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, que teve um momento no Rio Grande do Sul que o servidor público passou a receber o seu salário em 12 parcelas. Em 12 parcelas, Assis. Porque a Previdência não dava mais condições, tinha que suportar aquilo ali. Então, esse debate aqui no Estado foi superado. É claro que uma resposta dessa reforma da Previdência a nível de Estado, ela vai ocorrer, Rogério, daqui cerca de 10 anos. Olha só, nós fizemos a votação no projeto no início do nosso mandato 2019. E ela vai ter resposta lá para 2029, daqui a 10 anos. E possivelmente haverá outras reformas da Previdência ao longo desses anos, porque infelizmente, não há matemática que acerte para dar resultado com relação à Previdência. Essa é a realidade. Nós vamos debater a nível federal, vamos ver qual é a proposta que vai vir para o Congresso e vamos debater de novo com aqueles interessados, que são os servidores públicos, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Porque a reforma, quando ela ocorrer lá em Brasília, ela vai atingir todos. E nós devemos dialogar, conversar com os servidores públicos para entender o melhor caminho para essa reforma. Com relação à Receita Federal que você colocou, a situação aqui em Assis Brasil, com o nosso vizinho país, o Peru. Veja bem, a primeira preocupação nossa, nesse mandato, e uma das principais bandeiras de luta nossa, é com relação à reconstrução das BRs no nosso estado. Primeiro, nós temos que tratar da BR-364, ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que está um caos. Um caos. E também agora a BR-317, que liga também a nossa capital a Assis Brasil. Eu acho que o primeiro problema é como o caminhoneiro vai chegar lá, como é que o carreteiro chega lá, em condições de trafegabilidade e que ele não tenha prejuízos no frete que ele está fazendo daqui para lá. Essa é a primeira questão que nós temos que trabalhar. A segunda questão, sim, é a questão fiscal. Nós temos que dar garantias para que esse carreteiro, quando chegue lá, tenha um servidor para atender e fazer o seu trabalho. Isso, o carreteiro não pode ficar lá 4, 5 dias, 3 dias, parado na fronteira do nosso país, aguardando para fazer o carimbo da nota, a fiscalização da sua mercadoria, enfim, aquele trabalho que a Receita tem que fazer. Para isso, nós precisamos brigar por concursos públicos, para que a gente tenha mais agentes públicos para dar condições a esses carreteiros. Mas assim, com relação também à Apex, que hoje se encontra na presidência, o ex-governador Jorge Viana. Aquilo que ele quiser contribuir com o estado do Acre, nós estamos à disposição com o nosso mandato para trabalhar em conjunto. Eu sou oposição à atual gestão no governo federal, mas tudo aquilo que for de interesse da população, tudo aquilo que for bom para o nosso estado, para o nosso Acre, tem o meu total e integral apoio sempre. Isso é importante dizer. Narciso, eu em nenhum momento trato de extremismo. Oposição,
Ela tem que ocorrer e ela é necessária até mesmo para mostrar o que está errado para que se corrija. Se não houver oposição, não existe governo. Para mim, no meu entendimento, não existe governo. E a democracia, ela faz parte da oposição e da base. Então, a gente vai estar lá no Congresso Nacional para criticar quando tiver que criticar, elogiar quando tiver que elogiar e apoiar quando tiver que apoiar. Porque aquelas demandas que são de interesse da nossa população, que são de interesse do nosso Estado, terão o nosso total e integral apoio, como eu sempre digo. Principalmente a iniciativa privada. Sou um dos árduos defensores da iniciativa privada. Entendo que a iniciativa privada é que tem que gerar emprego e renda no nosso Estado. Nós temos que acabar com essa economia do contra-cheque, de ser servidor público, de cargo comissionado. Nós temos que trabalhar oportunidade para a nossa população. Rogério, eu recebo todos os dias no meu gabinete cerca de 15 a 20 currículos de pessoas procurando um emprego. Nós precisamos mudar essa realidade. Como é que nós vamos mudar essa realidade? Dando emprego nos órgãos públicos, no município, no Estado, na União? Ou nós vamos mudar essa realidade trazendo oportunidades através da iniciativa privada, gerando emprego e renda através da iniciativa privada? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que dar benefícios à iniciativa privada. Nós vamos ter que dar oportunidade, ou pelo menos nós não podemos atrapalhar a iniciativa privada quando ela quer trabalhar e desenvolver no nosso Estado. Nós tivemos agora, no final do ano, numa sessão extraordinária, a votação de um aumento do ICMS. Às vezes as pessoas param para pensar e dizem assim, não é muito pouco não, é 2%. Mas é 2% sobre todos os produtos e serviços do nosso Estado. A chinela que você usa, de borracha, aumentou. Aquele preguinho que quando ela quebra, que tu fura ela e bota assim o preguinho na chinela de borracha, aquele preguinho aumentou. Aumenta tudo. E aí nós já estamos num Estado com poucas oportunidades de emprego, com poucas oportunidades de geração de renda. E aí nós temos que criar oportunidade para isso. E com aumentar o imposto a gente não consegue criar essa oportunidade. Essa é a realidade. Mas eu quero finalizar a sua fala, espero ter contemplado a sua pergunta, dizendo, mais uma vez, repetindo, que o Estado do Acre pode contar com um deputado federal que está lá para defender os interesses da população e do Estado do Acre. Vamos esquecer A, B, C ou D. Vamos lembrar que quem nos levou para o Congresso Nacional, Narciso, foi o povo. E é eles que eu defendo o interesse. Roberto, o diagnóstico que você acaba de fazer é de nosso pleno conhecimento. Você deu algumas sugestões sobre a terapêutica decorrente desse diagnóstico. Acontece que a economia do nosso Estado não vai suportar, e de nenhum dos estados do Brasil, quando você olha a nossa pirâmide populacional, Perfeito. de 30 a 40 anos atrás, a figura geométrica era realmente uma pirâmide. 18 trabalhavam para pagar um que se aposentava. Hoje, a forma geométrica da nossa figura populacional Inverteu. é uma barriga. E ela vai crescendo. Vai chegar um momento e o Estado do Acre, exemplarmente, não tem condições, e você como economista vai me confirmar ou não ou negar, de bancar 2 folhas de pagamentos, uma a dos aposentados Quanto da ativa. e a outros dos funcionários que mantêm o Estado ativo. Perfeito. Então, esta vai ser uma das operações mais dolorosas
que os governos estaduais, as prefeituras e o próprio governo federal vai apontar. Mas, e essa questão, ela está muito circunscrita, e para mim de forma equivocada, em saber se você é de direita e se você é de esquerda. Porque a visão, até hoje ainda, é muito distinta. Quando, na realidade, se nós continuarmos achando que o Estado pode tudo, nós acabaremos com o próprio Estado, porque ele não terá condições de arcar com, com os milhões de desempregados que a curtíssimo prazos onerarão as folhas de pagamento dos municípios, dos estados. Aí a minha pergunta final. Perfeito. Qual é o seu pensamento sobre isto? Veja bem, Narciso, hoje nós temos que esquecer um pouco essa situação de direita, de esquerda, com relação à nossa economia. Nós temos que ter um Estado livre para desenvolver. Nós já vimos aqui no nosso Estado qual é a economia mais antiga do nosso Estado. Que eu conheça, que eu saiba, pecuária. Qual é a economia que mais deu certo no Estado até hoje? A pecuária. Agora, nós estamos avançando lentamente na agricultura, de grande porte, porque nós temos a agricultura familiar, do pequeno produtor, que também vem tocando há muitos anos esse Estado, alimentando a mesa de muitos cidadãos acreanos. Então, a gente tem que parar para analisar isso. Olha só, o que fazer com a nossa economia hoje? Nós temos que, em primeiro lugar, deixar se desenvolver. Quando a gente vem falar aqui no retrocesso, por exemplo, do meio ambiente, nós vamos parar de desmatar, vamos parar de não sei o que, calma. Como é que vai sustentar o Estado? Como é que nós vamos gerar oportunidade de emprego e renda da população? Ou seja, a Amazônia, pulmão do mundo, é a coisa mais linda. Mas quem vive na Amazônia está fadado a viver na pobreza, com a falta de oportunidade, com a falta de emprego. Então nós temos que fazer um meio termo nisso e precisamos investir pesado, através da iniciativa privada, na agricultura, na pecuária. Inicialmente, nós precisamos buscar matéria-prima para depois buscar as indústrias. Então eu vejo que para o desenvolvimento do nosso Estado, nós temos que parar de pensar em gerar emprego através dos municípios, através do Estado e através da União, que é o que você falou da pirâmide, que não vai bater nunca. Essa matemática não vai bater nunca. Então nós temos que fomentar no estado do Acre a economia para que a gente possa ter mais geração de emprego, renda, e que a gente possa, com isso, aumentar a arrecadação do Estado. Senão nós não vamos avançar. Eu não sei se o professor Alex concorda, mas eu vejo que hoje a iniciativa privada é o desenvolvimento para tudo aqui no nosso Estado. Não tem outra alternativa. Antes que o Alex faça a pergunta seguinte, eu gostaria apenas de lembrar que hoje, agora, nesse mesmo instante em que nós estamos discutindo este assunto, no encontro de Davos, lá na Suíça, o assunto mais pautado está sendo exatamente este. E eu concordo com você, até porque sou testemunha do exuberante crescimento da nossa agropecuária. É a fonte de recurso que nós dispomos. Só que lá, o discurso predominante dos xiitas ecológicos vai na contramão do que a gente pensa. Vai na contra. Vai na contramão do que a gente pensa. Mas nós vamos nos posicionar.
Vamos defender o nosso Estado. Ir para o Desculpa. intervalo, mas antes eu quero fazer uma colocação para o deputado. A gente já questionou aqui o poder do Estado, que não pode tudo na visão do deputado, conforme o senhor falou, deputado. Só que o Estado pensa que pode tudo e parte da população também. Como é que a gente vai abrir os olhos? E outra questão, que o senhor é jurista, é advogado, a gente está vivendo uma espécie de colapso do Estado, em que pese o esforço das instituições para manter as coisas dentro da normalidade, mas é visível que não estão conseguindo. No próximo bloco o senhor responde e os demais debatedores podem incrementar a pergunta. Nós vamos para o intervalo, 2 minutos, voltamos já. Estamos de volta aqui com o programa Tribuna Livre de hoje, trazendo para o debate o deputado federal eleito Roberto Duarte. Conosco aqui o doutor Narciso Mendes, que é titular do programa, e o convidado de hoje, o consultor em economia e política Alex Barros. No bloco anterior eu fiz uma reflexão breve sobre o papel do Estado, né, e uma espécie de colapso do Estado que nós estamos começando a ver, né, com as instituições tentando manter a normalidade, mas sem conseguir debelar os conflitos. E aí, não sei se o Narciso e o Alex querem fazer algum incremento nessa pergunta. Ô, deputado, o desequilíbrio do clima é uma realidade. Mas nós temos que levar em consideração que na Amazônia vive uma população superior a 25 milhões de brasileiros. A nossa floresta amazônica é certamente a maior fonte de recurso do mundo. Mas recurso não é riqueza. Recurso, Roberto Campos dizia, na época que foi meu colega lá na Câmara, que você vai passar a pertencer, que um dos graves equívocos do Brasil foi não ter sabido, no momento certo, transformar recurso em riqueza. Então, nós, para mantermos essa floresta amazônica, segundo a lógica do desmatamento zero, nós seremos recompensados pelo crédito de carbono que nós vamos ter. Olha só, Narciso, é importante essa sua colocação. Nós tivemos a discussão agora em Davos, né? E lá se falava muito... Você foi a Davos? Não, eu acompanhei aqui, né? Sim, e lá se falou muito da pobreza. Muito, mas se falou muito da extrema pobreza e da pobreza no Brasil. Houve até uma fala equivocada, né? Da atual ministra do Meio Ambiente, dizendo que nós teríamos no Brasil aí mais de 120 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza e com fome. Né? Mas olha só, nós precisamos ter um equilíbrio para o desenvolvimento na Amazônia. O que nós não podemos mais admitir esse discurso de desmatamento zero e a continuação do que a gente vive aqui na Amazônia, principalmente aqui no nosso estado do Acre. Eu vou trazer o debate mais para o nosso estado do Acre. Aqui, se nós não tratarmos de desenvolver através da agricultura, através da pecuária, e nisso nós vamos precisar usar o que nós já temos de área desmatada, e nós temos apenas 13% de área desmatada no estado do Acre, contando com as cidades e estradas. 13%.
Nosso vizinho estado, Rondônia, passa de 28% de área desmatada. E aí? O Brasil defende lá fora, no mundo, desmatamento zero. E defende a extrema pobreza aqui no estado do Acre ainda. O que eles vão fazer para nos compensar? Exatamente. Qual é a compensação que o estado do Acre vai ter? Do governo federal e de países que estão muito desenvolvidos porque tiveram uma grande área desmatada. Eles vão ajudar o Brasil agora a manter o estado do Acre, o acreano, vão nos dar qualidade de vida? Vão nos dar oportunidade? Se forem fazer isso, tudo bem. Mas se não forem, vamos acabar com esse discurso e vamos deixar a gente desenvolver no estado do Acre. Levarei esse debate ao Congresso Nacional, principalmente à Câmara dos Deputados. E com relação... Deixa eu só complementar, porque o Estado ele é um regulador. Não adianta a gente achar que as coisas vão acontecer simplesmente porque nós queremos. Perfeito. Então é onde entra a questão, a reflexão que eu fiz. Perfeito. O Estado é o regulador, então tem que convencê-lo ou do excesso ou da omissão, mas as coisas não andam sem ele. A gente saiu de alguns discursos que defendiam o desmatamento, que defendiam a livre iniciativa, que defendiam um Estado menor, agora para um discurso totalmente diferente, contrário, que é desmatamento zero, que é a defesa para acabar com a pobreza. Mas como é que vai acabar com a pobreza? Se nós não tivermos a oportunidade de geração de emprego e renda. Exatamente. Então, fica muito difícil, Alex, Roberto, esse ponto. Eu não costumo, nem gosto de comparar a economia acreana com a de Rondônia, porque a gente viu retrocesso por 20 anos. Então, realmente a economia, a nossa, deslanchou, mas olha números, a gente exportou 47 mil toneladas de soja, Rondônia 1.700.000. Então não tem como comparar. Mas nós iniciamos. Mas não, nós iniciamos. E Agora, qual é o precisamos- problema? O que eu quero falar para o senhor? Nós esse ano, infelizmente ou não, vai ser votado o novo Código Florestal, Narciso. Isso aí. O que é que podemos esperar disso? Já que a visão do atual governo, a gente já está ruim, a gente estava pronto para deslanchar, pronto para voar, Perfeito. mas talvez haja um break, né? E o que mais me intriga que são pessoas que apoiam a atual ministra, em entrevistas há poucos dias, eles mesmos acreditam que vai haver um retrocesso. O senhor acha que na Câmara dos Deputados, a sua fala, o senhor vai conseguir construir alianças, para que realmente o Acre venha desenvolver e a gente não passe aí mais 4 anos no retrocesso? Veja bem, Alex, a Câmara dos Deputados, ela foi majoritariamente composta por deputados que pensam como eu. Na livre iniciativa, na defesa da iniciativa privada, do Estado menor. Então, deputados que pensam como a gente. Diferente de como pensa o atual governo que se elegeu. Então, eu acredito que a Câmara vai ser o poder que vai ponderar tudo isso que nós pensamos de desenvolvimento do nosso Estado do Acre. E eu acredito que nós vamos ter apoios lá dentro na Câmara Federal de pessoas que pensam como nós para desenvolver o nosso Estado. Eu tenho certeza que, majoritariamente, elegeram-se, como o Narciso colocou agora há pouco, direita e esquerda. Elegeu-se um grande número de deputados que defendem o Estado menor, que defendem, que vem, vamos dizer assim, da direita. Não vou falar aqui em extremismo. Nós estamos falando de 2 pontos, da direita e da esquerda. Então, a Câmara hoje é composta por grande maioria da ala de direita, assim como o Senado da República. Mudou muito. Então, vai haver, claro, um conflito do que pensa o governo federal e do que pensa o parlamento brasileiro. E eu acredito que a gente vai conseguir defender as nossas bandeiras lá no Congresso Nacional e poder fazer um melhor desenvolvimento do nosso Estado. Roberto, nessa sua resposta que você acaba de dar aqui ao professor Alex, você usou uma expressão que eu quero utilizá-la para saber se você concorda comigo. Eu acho um grande equívoco
da esquerda e da direita. E eu não gosto de utilizar essas denominações. Certo. Quando fala do tamanho do Estado, uns dizem que o Estado tem que ser o maior possível. Já os outros dizem que o Estado deve ser o menor possível. E, na minha opinião, o Estado deve ter o tamanho necessário. Necessário. Porque nós vamos encontrar em ambos extremos algo de positivo. Agora, não adianta nós imaginarmos que esta Amazônia, Roberto, você sabe, eu estou há 52 anos na Amazônia. Você sabe o que foi que me trouxe para a Amazônia, Alex? Foi um slogan criado naquela época que chamava os brasileiros de todos os recantos do país para nós integrarmos a Amazônia para que não entregássemos a Amazônia. Perfeito. Então, se nós fomos chamados para integrarmos a Amazônia, nós temos que ter meios de sobreviver e meios de progredir. Não é só sobreviver, porque ao homem não interessa só sobreviver, interessa viver, progredir. Então, você entre Estado grande, Estado pequeno e Estado necessário, qual é a sua opção? Veja bem, eu sempre defendi, Narciso, um Estado menor. Por que eu falo um Estado menor? Porque a defesa que vem da esquerda é que o Estado tem que abranger tudo. E nós sempre defendemos que o Estado ele tem que ser menor, que ele tem que ser do tamanho ideal para deixar a iniciativa privada se desenvolver. A gente não pode querer acumular tudo no Estado. Todas as responsabilidades serem do Estado. Nós precisamos dividir isso. Então, sempre eu disse, quanto menor o Estado, maior será o potencial da nossa iniciativa privada, que é a mola propulsora para o desenvolvimento do nosso Estado e da nossa economia. Vem da iniciativa privada. Vou defender sempre. Você vai me ouvir falar várias vezes, iniciativa privada, porque é só ela a mola propulsora para o desenvolvimento do nosso Estado e para a geração de emprego e renda também do nosso Estado. Do nosso e de qualquer outro. De qualquer outro, eu estou trazendo mais para o nosso, mas está correto. Deputado, o senhor tem um discurso até então coerente com a sua conduta, porque como vereador o senhor manteve uma certa independência do Estado, no sentido de ocupar espaços Perfeito. do governo, da prefeitura, seja lá onde for. Como deputado federal, não sei, vamos aguardar, mas como deputado estadual, o senhor manteve também essa posição, não ocupou espaço no governo, teve liberdade para criticar. Só que lá em Brasília, o que a gente percebe de uma forma geral é que mesmo com uma bancada na Câmara mais à direita, não se sabe se isso vai permanecer em função das ofertas do Executivo para fazer com que esses deputados digam amém, sim, senhor. Então, eu gostaria de saber do senhor que garantias o senhor nos dá de que vai permanecer e se o senhor não vai ser só um falando no deserto diante de tantos que já dão sinais de que vão para o famoso centrão, né? Mas o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos em 2 minutos, não mude de canal. Estamos de volta para o último bloco aqui do Tribuna Livre desta segunda-feira, trazendo como convidado o deputado federal eleito Roberto Duarte. E conosco aqui no debate o Narciso Mendes, que é titular do programa, e o consultor em política e economia, Alex Barros. No bloco anterior, fiz aqui uma pergunta sobre o posicionamento do deputado eleito na Câmara Federal em relação ao discurso que ele prega de Estado menor, um alinhamento mais à direita. E a própria bancada federal, em sua maioria, a nova, que vai assumir, tem esse discurso,
mas vamos ver até quando, deputado. Olha só, Rogério, na sua pergunta no bloco anterior, você já deu a resposta. Eu tive a coerência enquanto vereador do município de Rio Branco, mantive essa coerência enquanto deputado estadual do discurso e com a prática, né? Porque às vezes a pessoa tem o discurso, mas na prática é outra situação. E agora, enquanto deputado federal, também manterei o mesmo posicionamento. Vou me manter do mesmo jeito que disse. Já houve, inclusive, uma reunião, falávamos com o Narciso agora há pouquinho aqui, da nossa bancada federal lá em Brasília, do Republicanos, onde a gente decidiu qual era o posicionamento do partido. Se ele seria da base, se ele seria oposição, ou se ele seria um partido independente com relação ao governo federal. E na sua unanimidade, ele decidiu que o partido será independente com relação ao governo federal, fazendo uma crítica construtiva àquilo que tiver que se criticar lá no governo federal. Eu me posicionei mais favorável à oposição. Eu, particularmente, serei oposição, como sempre fui, a esses governos de esquerda, mas respeitando sempre o partido e as decisões partidárias. Ou seja, aquilo que for bom para o Brasil e principalmente para o estado do Acre, terá o meu total e integral apoio. Mas aquilo que eu olhar e ver que não é bom para o nosso país, que não é bom para o nosso estado, vai sofrer as críticas ferrenhas que eu farei lá na Câmara Federal. Como fiz como vereador do município de Rio Branco, como fiz e faço ainda como deputado estadual, ou farei como deputado federal. Essa é a minha palavra e a minha resposta à sua pergunta. Deputado. Espero ter satisfeito a sua pergunta. Na campanha passada, a palavra mais repetida dos nossos candidatos foram as tais PECs, as propostas de emenda à Constituição. Para aprovar uma PEC, ela é submetida a 4 votações, 2 na Câmara dos Deputados, 2 no Senado, obtendo 3/5 dos votos. E aí na comissão especial. Ainda tem a comissão especial A minha pergunta vai de encontro à minha indignação. Lula hoje é o presidente, mas se o presidente tivesse continuado Bolsonaro, ou se a terceira via tivesse surgido um candidato que vencesse, como é que você compõe uma maioria para aprovar os seus projetos se o nosso Congresso Nacional é constituído por integrantes de 20 partidos distintos? Eu pergunto, há alguma forma diferente do toma lá da cá? Então vou lhe dar tais ministérios em troca de seus votos. Se isto acontecer, nós vamos repetir os mesmos erros do passado. Perfeito. Narciso, eu posso lhe dizer, enquanto legislador, eu fui oposição ferrenha na Câmara Municipal de Rio Branco à gestão, naquela época de partidos de esquerda. E lá eu tive a oportunidade de apresentar projetos de leis e também projetos que mudavam a lei orgânica do município. E consegui aprovar, mesmo sendo oposição. Por quê? Porque demonstrei os benefícios que aquilo levariam à nossa população do município de Rio Branco. Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a mesma coisa. Nós tínhamos ali, temos ainda, né, porque até o dia 31, a composição de pelo menos 16 deputados estaduais defendendo o atual governo. E 3, 4 na independência e 3, 4, se assim me lembro agora, na oposição. Eu apresentei mais de 100 projetos de leis. Tive mais de 60 deles aprovados. Algumas vezes vetados pelo governo, e nós derrubamos o veto e promulgado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que estão em vigor hoje, que trazem
garantias e direitos da nossa população. No Congresso Nacional, nós não faremos diferente. Entendemos o posicionamento de 20 partidos. Entendo que são muitos partidos para compor, que têm diferentes pensamentos, ideologias, e que é difícil se compor uma maioria para a aprovação de um projeto. E a gente vai continuar costurando no Congresso Nacional da mesma forma que fazia aqui na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. De que forma é? Mostrando os benefícios que aqueles projetos têm para o povo brasileiro e para o povo acreano. E aí, meu amigo, quem vai pressionar os deputados para votarem e quem vai pressionar os senadores para que eles votem esses projetos que vão trazer direitos e garantias à nossa população é a própria população. Que aí nós vamos colocar lá nas redes sociais, vamos dialogar com a imprensa para divulgar, para que a gente possa fazer o melhor pelo nosso país. E eu digo mais uma vez, eu entendo que uma PEC, principalmente uma PEC, primeiro ela tem que passar ainda na comissão especial. Ela passar na comissão especial já é uma dificuldade tremenda dentro do Congresso Nacional. E aí depois 2 votações, como você bem salientou, na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso demora, eu acho que um mandato inteiro para aprovação de uma PEC. Né? Eu digo assim, de uma PEC de algum deputado, se for do governo, algum senador. eles fazem mais rápido. Sendo do governo, é porque ela pode ser uma PEC encaminhada a algum parlamentar, vinda do Executivo. E se for do se for de interesse do governo... E se for do interesse dos parlamentares, mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Então, a gente tem que costurar. O parlamento, a política, ela é de diálogo, de paciência, coisa que eu não tinha muito há pouco tempo atrás. Mas eu aprendi a ter mais agora. E cada dia que vai passando, a experiência dentro da política, dentro do parlamento, vai nos dando essa capacidade de aumentar o diálogo e a capacidade de a gente ter mais paciência no dia a dia para lidar com aquilo que é... Paciência é uma virtude. E eu vou lhe dizer, dentro da política, Alex, meu amigo que está nos assistindo, a paciência dentro da política, ela tem que ser, ela é exercida todos os dias à exaustão. Porque quando tu pensa que tem um projeto ali que vai ser aprovado, e tu olha, em 2 segundos ele acabou a aprovação. E aí tu tem que trabalhar tudo novamente, dialogando, para que a gente consiga levar aquela aprovação, para trazer benefício à população. Normalmente, os projetos de leis do parlamento são de benefício da população. Aqueles projetos mais dolorosos, a gente sabe que vem sempre do Executivo. Como foi agora o aumento do imposto agora do ICMS. Deputado, o senhor veio da família de 2 grandes juristas, né? Seu pai e seu tio, fizeram história, deixaram legado. O senhor também, como jurista, deixou um legado. O Roberto Duarte, qual o sonho dele no futuro? Olha, a gente, agora tu me pegou, mas eu penso muito no presente, né? No que a gente vive hoje. Eu, há tempos atrás, nem pensava em entrar na política. Só na advocacia, tenho 25 anos na advocacia. Eu costumo dizer que na minha família tem 18 advogados e o resto é normal. Né? Dentro da família, 18 são advogados e o resto é normal. E a gente vê que na política a gente conseguiu construir algo que dá benefício, que dá garantia a toda a população. Como advogado, eu defendia e defendo um cidadão. Como político, eu defendo o povo. Eu defendo os interesses da população do Estado do Acre. Então, o futuro a Deus pertence. Mas eu quero agora, no momento, fazer um bom mandato de deputado federal. Quero não decepcionar aqueles que me deram esse voto de confiança e de credibilidade para que eu possa estar lá no Congresso Nacional representando o povo acreano e quero buscar o melhor para o nosso Estado. A minha principal bandeira de luta nesse início de mandato é a defesa da reconstrução, não é manutenção, da reconstrução da BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Só uma observação. E também a BR-317 que liga Rio Branco Se todos os que estão dizendo que vão lutar para reconstruir a BR fizerem isso, nós vamos ter uma rodovia nova em pouco tempo, porque são todos os integrantes da bancada federal que estão levantando essa bandeira.
ela é de suma importância para o desenvolvimento do Estado. Eu acredito que essa tem que ser uma bandeira de luta da bancada federal lá em Brasília. Nós tivemos agora essa semana, eu estive em Brasília, numa agenda com o presidente Arthur Lira, e solicitei a ele que encaminhasse uma agenda da bancada federal com o Renan Filho, ministro dos Transportes, para que nós possamos, a bancada toda, os 8 deputados federais, os 3 senadores, dialogar com o ministro do Transporte do Brasil, para que eles possam encaminhar isso de forma urgente, urgentíssima, da reconstrução da BR-364 e a manutenção da 317. Por favor, engenheiro Narciso Mendes. Engenheiro Narciso Mendes. O Peru está querendo muito fazer esse intercâmbio econômico conosco. Só que eles querem ver uma atitude nossa. A estrada seria esse. Eles querem um sinal. Eles querem um sinal. Tem um livro, A Década Perdida, que demonstra o que nós passamos aí 10 anos. O PT no poder acabou com o país. E ele cita a nossa estrada aqui, que foi gasto mais de 15 vezes o valor necessário, que levou nada a lugar nenhum. A verdade é. Como me resta, talvez, pouco tempo para a pergunta e menos tempo ainda para a resposta, ô deputado Roberto, Bertoldo Brecht dizia que maldito é a nação que precisa de herói. Os heróis já estão mortos. Não pode existir herói em vida. Nós fomos para a última eleição disputando com 2 heróis. Lula de um lado, Bolsonaro do outro. E por incrível que pareça, os resultados eleitorais demonstraram quase que igualmente de um mesmo peso. Perfeito. Não já é chegado a hora da gente criarmos no Brasil, como existe nos Estados Unidos, estruturas partidárias para que, através dela, nós possamos escolher os nossos representantes políticos, ao invés da gente ter que votar no fulano de tal, porque não voto no outro candidato. Quer dizer, e como resultado disto, eu faço a minha última pergunta a você. O que é que você achou do acontecimento do dia 8 de janeiro deste ano? Se da sua avaliação ele foi reprovável, ele foi criminoso, ele foi indivíduo, ele se fazia necessário, a exemplo do que já tinha acontecido 2 anos atrás nos Estados Unidos, quando o presidente Donald Trump não quis respeitar os resultados eleitorais. Veja bem, Narciso, eu me posicionei imediatamente aos atos de vandalismo ocorridos na capital federal. E eu reprovei aquela conduta, repudiei aquela conduta e entendo que as pessoas que cometeram atos de vandalismo devem ser identificadas e punidas. Eu estive no Congresso agora e pude ainda observar um pouco da destruição dentro do Congresso, que como é que eu posso dizer? O Congresso é um parlamento que tem ali a história do Brasil. E a gente viu muita coisa da história destruída, que a gente talvez nem consiga recuperar. Então, precisa ser punido. Mas o que nós não podemos, em nenhum momento, é generalizar. Porque o que acontece? Muitas pessoas fazem manifestações ordeiras e pacíficas e estão sendo tratadas como criminosas. Isso nós não podemos generalizar. Um outro ponto que eu vi é que se fala muito em terrorismo. Existe um abismo diferente entre terrorismo e atos de vandalismo.
Não houve terrorismo no Brasil. O que houve no Brasil foram atos de vandalismo que eu repudio, que devem ser punidos aqueles que cometeram. Mas também nós não podemos, Rogério, em nenhum momento generalizar. Todo cidadão tem o direito de fazer as suas manifestações, de se manifestar. Está lá garantido na Constituição Federal do país que nós temos o direito de nos manifestarmos de forma pacífica e ordeira. O que vinha acontecendo aqui no nosso estado. As pessoas estavam ali, em frente ao Exército, de maneira pacífica, ordeira, fazendo a sua manifestação. E elas devem ser respeitadas, ou pelo menos deveriam ser respeitadas pelo seu direito à manifestação. Mas, infelizmente, um ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão teratológica, abusiva, reprovável, diante do aspecto jurídico, e manda tirar aquelas pessoas dali que estão se manifestando de maneira ordeira, de maneira pacífica, sem atrapalhar a vida de outrem. Então, nós precisamos chegar no Brasil, que muitas pessoas falam, de pacificar. Mas sabe como é que estão fazendo a pacificação? Aqueles que têm essa narrativa de pacificação, eles estão jogando gasolina num fogo. Essa é a maneira que está se tratando a pacificação, com decisões absurdas, totalmente reprováveis. E eu vou dizer isso no Congresso, sem medo de represária. Sem medo de represária. Porque se eu não tiver o direito de me posicionar enquanto representante do povo acreano, eu não vou ser representante do povo acreano. Se eu não disser no Congresso o que o cidadão me diz lá no São Francisco, o que o cidadão me diz lá no Taquari, o que ele me diz lá no centro da cidade, o que ele me diz lá no município de Cruzeiro do Sul, se eu não puder representar e dizer o que ele me diz, lá no Congresso Nacional, acabou o Estado Democrático de Direito. E a cidadão precisa ter respeito. A justiça, em primeiro lugar, precisa respeitar os direitos de todos. E a gente tem visto isso. Aliás, infelizmente a gente não tem visto isso por parte minoritária do Poder Judiciário. E nós precisamos mudar esse conceito de forma urgente, urgentíssima. Porque a narrativa da esquerda é: vamos pacificar o Brasil. Mas de que forma estão pacificando? Perseguindo ex-políticos, políticos, perseguindo o povo, perseguindo pessoas que geram emprego e renda nesse país, que são empresários? Dessa forma não tem como nós falarmos de pacificação do nosso país. Triste, mas é a realidade brasileira. Estamos nos encaminhando para o final. Eu vou chamar aqui o Daniel Cabral, que é o nosso artista plástico chargista, que todas as segundas-feiras vem aqui para desenhar os nossos convidados de hoje. Na verdade, ele trouxe a charge do Roberto, né? Olha aí. Olha aí. Aí. O que achou, deputado? Ficou ótimo. Eu acho que eu fiquei mais bonito na chave, pô. Parabéns pelo trabalho. Excelente. Obrigado, querido. Parabéns. Mais algum, Daniel? Vou mandar fazer um quadro, Daniel. Apenas o Roberto, né? Então, doutor Roberto Duarte, deputado federal eleito, esteve conosco hoje, doutor Narciso Mendes, nosso diretor superintendente, e o professor Alex Barros, que é consultor em economia e política. Quero agradecer a participação de todos e o doutor Roberto fica à vontade para as suas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, Narciso, para nós estarmos aqui nessa noite debatendo, discutindo, falando dos problemas do nosso Brasil. Quero parabenizá-los pelo trabalho. Isso é de suma importância para o nosso país e para o nosso Estado, que é levar informação à nossa população. A população precisa receber, se alimentar diariamente de informação. E vocês fazem isso diariamente e ajudam muito o nosso trabalho. Agradecer a toda a população do Estado do Acre que nos deu esse mandato de deputado federal. Espero não decepcioná-los e espero representá-los bem na Câmara Federal e no Congresso brasileiro.
Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. E para você que nos acompanhou, uma boa noite, muito obrigado por sua audiência. O programa Tribuna Livre volta na próxima segunda-feira, depois do Roda Viva, aqui na TV Rio Branco, afiliada à Rede Cultura no Acre. Um forte abraço, até a próxima semana.